Glória a Deus. Uau. Gente, para chegar aqui hoje foi uma saga. Meu Pai, Jesus, o Senhor ama muito aquelas mulheres, viu? Porque o negócio estreitou e choveu em Belo Horizonte, graças a Deus. E choveu, e choveu, e choveu. E onde não dava neblina, deu. A neblina veio morar na pista do aeroporto de Confins. Então, eu saí de casa às 7h30 da manhã e não dei tempo nem de passar no hotel, gente. Cheguei direto para cá. Glória a Deus, o Senhor nos trouxe. E nos reuniu aqui com um propósito, e a gente sabe que Ele não erra. Ele tem um propósito quando nos reúne. Amém? E eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Por onde eu tenho andado, essa tem sido a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, para ser a palavra do primeiro dia, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar mais de um dia, essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Gênesis 2, a partir do verso 18, a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ou talvez na sua tradução esteja, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Vamos até aí. Aqui a gente vê o desenho de Deus para a feminilidade. Por que Deus formou a mulher e como Deus formou a mulher? A gente passou por 3 ondas do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista aconteceu na virada do século XIX para o século XX. As mulheres estavam ali, no recesso do lar, cuidando dos filhos, mas as mulheres ali perceberam que elas não tinham direito de adquirir propriedade, elas não tinham direito ao voto, elas não tinham direito a pensar filosoficamente e a discutir suas ideias de igual para igual com o homem. E aí elas começaram então a reivindicar esse direito. A gente é mulher, a gente pensa, a gente sente, a gente quer escolher os nossos representantes na política, a gente quer discutir política, filosofia, a gente quer ter voz. A gente quer ter o direito de comprar uma propriedade e não apenas passar do direito do pai para o marido. E se a gente pensar bem, gente, a mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, ela já tinha o direito de adquirir propriedade. A gente viu um declínio do homem no seu distanciamento do Criador. Toda vez que o homem se distancia do seu Criador, alguém paga por isso. E a mulher vinha pagando por isso, né? O homem estava tratando a mulher apenas como aquela que, muitas vezes, o pecado é conectado à figura feminina. A gente vê isso claramente na religião islâmica. Por que as mulheres do Islã, elas têm que andar completamente cobertas?
Porque elas são aquelas figuras que, por serem belas e terem belas formas e serem sedutoras, vamos dizer assim, elas são então tidas como a representatividade do pecado. Então, cobre o pecado, cobre o cabelo, cobre a cara, cobre o corpo, cobre tudo. E consciente ou inconscientemente, a sociedade masculina ali no final do século XIX, para a virada do século XX, não era muito diferente disso, não. Mulher era muito boa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, mas para falar, para dar palpite, para opinar, pensamento, pensar filosoficamente, falar de política, mulher não servia. Essa será que era uma ideia de Deus? Que a mulher fosse subserviente, que a mulher fosse tapete? Será que essa era a ideia de Deus? Quando eu olho para esse texto da Bíblia, eu tenho a certeza de que não. Olha para essa mulher que está do seu lado e pergunta para ela, você sabe para que você foi criada? O que acontece? Veio o primeiro movimento feminista, a primeira onda do movimento feminista, e elas conseguiram um certo sucesso. Depois veio a segunda onda do movimento feminista, e a segunda onda aconteceu nos anos 50, 60 e 70. E essa segunda onda, ela já foi mais agressiva. Ela já foi uma onda guiada pela rebelião. E as mulheres afirmavam, tanto na primeira onda, quanto na segunda onda, nós somos iguais aos homens, nós temos direitos iguais aos homens. Isso não é verdade. Mulheres não são iguais a homens. Mulheres são mulheres, homens são homens. Homens não são melhores do que mulheres. Mulheres não são melhores do que homens. Dois gêneros distintos com um propósito divino para celebrar a diferença. Deus não nos formou como mulheres para competir com os homens. E Deus não formou homens para subjugar, humilhar e pisar em mulheres. Deus formou homens com um propósito diferente, mulheres com um propósito diferente, para que ambos, juntos, potencializassem essa força. E dessa força, dos dois se tornarem uma só carne, nascesse a família. Projeto lindo. Mas vamos entender o nosso papel como mulheres. 100% mulheres. Vamos entender o nosso papel? Deus foi criando tudo pela palavra. Se você voltar aqui na sua Bíblia, os capítulos anteriores, você vai ver Deus falando, haja, haja, haja. E depois que ele criava, cada capítulo da história ele dizia, é bom, é muito bom. A primeira vez que ele falou que não era bom, foi quando ele viu que faltava gente. Não foi? Não é bom. O quê? Que o homem esteja só. E isso é verdade, a gente vê isso até hoje. Por isso que o homem não consegue ficar viúvo muito tempo. A gente fica indignada quando o cara está viúvo há 6 meses e casa de novo, né? Que é isso? A defunta nem esfriou. E o cara já está casando de novo. Mas o negócio, gente, é que quando o homem perde uma esposa, ele fica perdidão. Ele não perde só a amante, aquela que divide a cama com ele. Ele perde aquela mulher que organiza a vida dele. Pergunta para o homem. Gente, você entra numa casa onde a viuvez de um homem aconteceu, a casa parece que perdeu a alma. Os móveis são os mesmos, o tapete, a cortina, está tudo lá do mesmo jeito. Mas não tem vida, não tem alegria. Parece que a casa desbotou. Parece que a cor da casa foi embora. Porque a mulher é a alma da casa. Tanto a gente é a alma da casa, gente, que quando a gente está com TPM, o clima... É ou não é? Quando tem uma mulher azeda dentro de casa, a casa inteira azeda. E quando tem uma mulher de bom humor, alegre, para cima dentro de casa, não tem jeito da casa ficar para baixo. É ou não é, gente? Isso está no pacote daquilo que Deus criou a gente para ser.
Qual é a palavra que ele decretou? Ele veio falando, haja, 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 é bom, é bom, é bom, não é bom. E aí ele decreta uma palavra sobre a feminilidade. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ajudadora é aquela que presta socorro. É o que o dicionário da língua portuguesa diz. A ajudadora é aquela que presta socorro. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que a mesma palavra no original usada para auxiliadora é uma das palavras que são também usadas, que é também usada para definir o Espírito Santo. E olha que interessante, se a gente olhar bem para a figura feminina e para o Espírito Santo, a gente acha tanta similaridade. O Espírito Santo é aquele que ensina. Não é aquele que ensina? Você já viu mãe ensinando para casa para os meninos? O pai vai fazer, já não tem paciência. Não, não é isso não. Quem descobriu o Brasil? Não sei, pai. Vou te dar uma dica. Pedro Álvares Cabral, Brel, Bril, Brol ou Bru? Ele já quer pular para a próxima pergunta, ele não quer ficar rodeando. Quem fica? Desmancha isso aí, faz essa letra direito. Está feio esse caderno, capricha mais, você pode mais. Quem é que repete 372 vezes por dia? Já escovou o dente hoje? Já lavou a mão? Não é? A gente repete. Eu digo que o João falou assim, eu estou cansado de repetir. Não cansa não, bem. Vamos embora que um dia a ficha cai. Vai repetindo. É a gente que fala para o menino, come de boca fechada. Deixa eu ver sua mão, corta a unha, limpou a orelha. Mãe, é claro, gente, nós estamos falando de regra geral. Tem as suas exceções. Mas é uma habilidade, é uma coisa que normalmente, naturalmente, a mulher faz. Limpa o pé, estica o tapete, arruma essa cama direito. É só lá em casa que acontece isso? Não? Ensina, consola. Gente, o menino sai correndo, rala o joelho e volta com a boca reganhada. Papai, eu caí, papai. O que é isso, rapaz? Chora não, homem não chora. Passa cuspe aí que sara. O meu falava assim para mim, passa cuspe aí que sara, Leninha. Agora, mãe, a gente está doente. Só da mãe colocar a mão assim para sentir a temperatura, para ver se a gente está com febre. Ai, que consolo, que conforto que dá. O abraço, né, da mãe, os seios que aconchegam, travesseirinho, né, airbag. Só de abraçar o menino já tem aquela memória afetiva desde da tenra idade, né? Dos seios como sinal de nutrição, de provisão, de carinho, de proteção. Consola. As mães até brincam, falam assim, dodói, fez dodói. O pai fala, machucou. A mãe fala, fez dodói, deixa eu dar beijinho para sarar. E aí você beija, não sarou nada, o machucado está lá do mesmo jeito. Mas você pergunta para o menino, sarou? Ele fala, sarou. Consolo. Convence. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo, certo? Mas cá entre nós, meninas, quando a gente entra no propósito firme de convencer um homem, ele está lascado. Tanto que a serpente falou, deixa eu ir lá resolver a parada com a mulher, porque se eu convencer ela, o homem está no papo. E Deus nos colocou essas habilidades com um propósito. Ele não colocou essas habilidades em nós para nós sermos manipuladoras. Ele não colocou essa capacidade em nós para nós desperdiçarmos em outras coisas. Far-lhe-ei uma ajudadora.
aquela que presta socorro, aquela que auxilia, aquela que é coluna, que lhe seja idônea. Sabe o que o dicionário diz que é a palavra idônea? Apta, capaz, competente e moralmente correta. Gente, olha a palavra criadora, do Deus Criador, decretada sobre a feminilidade. Eu farei um ser que socorre, que é coluna, que ajuda, que consola, que ensina. E esse ser vai ser apto, capaz, competente e moralmente correto. E é interessante a gente falar moralmente correto. Por que moralmente correto? Por que Deus decretou isso sobre nós e colocou isso sobre nós e sonhou isso sobre nós? Uma mulher, a mulher, o ser feminino, determina a moralidade de uma nação. A mulher é aquela que ensina como os homens verão as próximas mulheres. A mulher é aquela que põe limite no namoro. O cara vem com a mão boba e ela fala, não. Parece uma coisa, um fardo pesado para a gente carregar, não é? Mas a mulher tem o poder da sedução e também o poder de guardar a sedução para o momento onde ela é propícia. Para o casamento, para um homem só. Mas não é isso que a gente vê acontecendo aí. Quando a gente vê a mulher na segunda onda do feminismo, que aconteceu nos anos 50, 60 e 70, a gente viu uma mulher agindo por rebelião, ela estava se sentindo oprimida, ela estava se sentindo subjugada, ela estava se sentindo desprezada, não considerada. Então ela se ergueu em rebelião contra o ser que a oprimia, o sexo masculino. E como que ela fez isso? Na segunda onda do feminismo teve uma combinação dramática, satânica, na minha forma de ver. A segunda onda do feminismo coincidiu com a invenção da pílula anticoncepcional, com as mulheres que estavam voltando da Segunda Guerra Mundial, conhecendo o mercado de trabalho e querendo então ter a independência financeira. Coincidiu com o movimento sexo, drogas e rock and roll. Então essa mulher, no segundo momento do movimento feminista, ela queria independência, ela queria direito sobre o próprio corpo, ela queria ter o direito de ter múltiplos parceiros, porque os homens também tinham. O meu marido me trai, eu também traio o meu marido. Quer saber? Sexo, drogas e rock and roll, eu sou livre, o amor livre, o sexo livre. Eu quero trabalhar fora porque eu quero ter minha independência financeira, então eu não quero cuidar de filho, cuidar de marido. Para isso tem a pílula anticoncepcional, então agora eu decido o que eu faço com o meu corpo, inclusive para praticar o aborto. Tudo isso se deu na segunda onda do movimento feminista. A mulher, o homem tinha saído da posição dele, da posição que Deus desenhou para ele, que ele cuidasse da mulher, que ele protegesse a mulher, que ele honrasse a mulher, que ele valorizasse a mãe dos filhos dele. O homem saiu dessa posição. E o único ser que tinha possibilidade de colocar esse homem de novo nessa posição, na posição diante de Deus, também saiu da sua posição. Também se rebelou. Quando ela se rebelou contra o homem, ela também se rebelou contra o próprio Deus. E aí, o que hoje a gente está colhendo, meninas, é só o fruto da semente que foi plantada nos anos 50, 60 e 70. Que fruto, Helena? Quando nós olhamos para a mulher do século 21, a gente vê uma mulher fragmentada. Uma mulher que cresceu, que é independente, que fala muitas línguas, que é inteligente, que trabalha, que ganha o próprio dinheiro, mas que não se realiza afetivamente.
Uma mulher tão forte que às vezes está com 30 anos, com a vida resolvida, mas não consegue se casar. Porque os homens da mesma idade, ou estão procurando as menininhas de 15, ou são aqueles eternos bobões nas barras das saias das mães. Você chega hoje para um menino de 21 anos e pergunta, e aí, fulano, como é que está a vida? Chega para uma menina e ela fala, estou aí, tia, terminando a faculdade, já estou pensando no mestrado, no pós-mestrado, no doutorado, já tirei minha carteira, estou juntando meu dinheiro para comprar meu apartamento, a menina é toda resolvida, já fala inglês, espanhol. Aí você chega para um menino de 21 anos, e aí, como é que tá? Ô tia, passei de fase no Candy Crush. Aí você fala, tá vendo, Helena? Aí, os homens são os bobões. Quem cria homens? Quem educa os homens? Ah, Helena, mas os homens hoje, eles não querem saber de compromisso, não. Quer saber só de usar a gente. Quer saber só de usar a gente por quê? Alguém semeou essa semente. Por que hoje mulheres são usadas para vender? Elas vão de biquíni para vender relógio. Você vê nos outdoors as mulheres de biquíni e você vai ver propaganda de caneta. O corpo da mulher virou moeda de troca, negócio. Como que a gente quer ser valorizada, sendo que a gente não se dá o valor? Como que a gente quer ser considerada um ser pensante com o traseiro de fora? É o fato. Gente, isso não é uma coisa da religião, não. Eu estou despertando vocês para pensar. Olha, dá uma olhada. Se você vai num trabalho que você quer ser respeitada, você vai vestida como uma periguete? Se você se veste como uma periguete, você vai ser tratada como uma periguete. Se você quer ser respeitada pelas suas ideias, pela sua inteligência, pelo valor que você realmente tem, você vai vestida como uma princesa. Você vai vestida como uma executiva. Você não vê uma mulher que quer ser uma advogada vestida como uma periguete. Você chega nas conferências diante de um juiz, as mulheres estão de terninho, de taier, todo mundo alinhado. Mas hoje, isso se perdeu, se diluiu. A mulher quer ser respeitada como um ser pensante, mas está trabalhando contra si mesma, se degradando, não se valorizando, se vendendo por pouco preço. O sexo era algo reservado para o casamento. Para que o cara vai querer casar hoje? Ele tem sexo com quem ele quer, de graça, não precisa nem de ir no prostíbulo. Hoje ele tem sexo com a namorada, ou com o encontro casual que tem numa noite. Nós, mulheres, saímos da posição de ajudadoras idôneas. E nós temos que retomar a nossa posição. Nós temos que pensar que se a gente quer que amanhã, a próxima geração, colha um fruto diferente do que essa geração está colhendo, nós, mulheres, podemos mudar isso. Porque nós somos mães, nós somos irmãs mais velhas, nós somos professoras. A maior parte dos professores no ensino fundamental são mulheres. Justamente por essa capacitação que Deus deu para a mulher de ensinar como o Espírito Santo. E o que a gente está fazendo com isso? Você é mãe, você pode formar um novo ser, educar um novo ser, ensinar um homem a ser homem, na essência dessa palavra, a cumprir os seus compromissos, a honrar a sua palavra, a respeitar a figura feminina, a honrar os mais velhos. Quem ensina isso para uma criança é mãe. Eu me lembro quando eu era criança, eu entrava no ônibus com os meus irmãos e a minha mãe dizia, Wagner, Alexandre, se entrar uma grávida ou uma senhora idosa, o lugar é delas. Então ela não precisava de falar duas vezes. Entrava uma gravidinha no ônibus, os meus irmãos já se levantavam, por favor. Uma vez, meu irmão me bateu, meu irmão mais velho, me deu uma coça.
Aí, fui chorando para minha mãe e contei para ela. Aí minha mãe deu uma bronca no meu irmão. Mas o que eu mais lembro dela falava, homem... Primeiro, Wagner, você não é o pai da Leninha, você não bate nela. E o seu pai não bate, o seu pai corrige. E olha que naquela época, os meus pais nem crentes eram. Existiam valores que se perderam no tempo. Hoje, as mulheres estão muito culpadas, porque estão trabalhando fora de casa, que não bate, não corrige, não dá limite. Dá presente para expiar a culpa. Então, e nós estamos criando uma geração de filhos interesseiros, que se relacionam conforme os seus próprios interesses. Uma geração utilitarista, que usa pessoas como se pessoas fossem coisas. Ah, Helena, você está colocando um fardo muito pesado em cima da gente. Não é só a gente também não, os homens também. Para nós, Deus deu o dom de influenciar. Para nós, Deus deu o dom de ensinar, de educar, de nutrir, de acompanhar. Nós é que temos muitas palavras a mais que recebemos. Não para fofocar no telefone com a amiga, mas para ensinar a criança no caminho onde ela deve andar. E não apenas ensinar a criança, mas encorajar o homem feito. Quantas mulheres jogam as suas frustrações em cima dos seus maridos? Ah, fulano, já vem você, né? Com esse salário miserável. Palavras são vida. Quando Deus criou, como eu disse, Ele criou tudo pela palavra. E o único ser que Ele dividiu, que Ele compartilhou, o mesmo dom foi com o ser humano. Suas palavras têm poder criador. Elas não criam árvores, não criam rios, não criam animais, mas elas criam sentimentos. Elas criam emoções. Elas criam princípios. Elas implantam valores. Se você fala para uma criança, eu não te aguento mais, está semeado. Estou cansada de você, está semeado. Salário miserável que você ganha, está semeado. Ah, você é um chato, você não me ajuda em nada, está semeado. Mas quando você fala, quando você entra na nossa casa, meu bem, a autoridade adentra a porta. Como é bom poder contar com você. Como os nossos filhos se submetem à sua autoridade. Como é bom ter alguém no volante do carro dessa casa. Encoraja um homem, levanta um homem. Meu bem, obrigado, porque você é um cara trabalhador. A gente gosta de elogio, mas a gente nunca elogia. Planta o que você quer colher. Ah, você está falando isso, Helena? Você não sabe a bisca que eu tenho lá em casa. Você precisa de ver. O cara é osso, viu? Quem sabe? Gente, ninguém é ruim de graça. Ninguém é ruim de graça. Ninguém é grosseiro de graça. Às vezes o seu marido só dá o que ele recebeu até hoje. Sabe-se lá o que ele teve da mãe dele, da infância dele. E você tem o poder de mudar isso? Não, mas você só engrossa a fileira. Limpa o pé aí, que eu encerei a casa hoje. Está pensando que eu sou o quê? Ô bem, esquenta uma comida lá para mim. Esquenta você, tem mão não? Sou sua empregada não, menino. A Bíblia fala que tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o como para o Senhor. Aí você vem para a igreja, todo espiritual. Oh, Jesus, te amo, Jesus. Isso é doce, Jesus. Eu quero te servir, Jesus. Jesus quer me servir? Então vamos ver se você quer me servir mesmo. Aí você chega em casa, o maridão está lá, assistindo televisão, jogo. A louça está toda para lavar.
Aí você vai. Lavar a louça, não? Eu estou na igreja e você está assistindo esse jogo maldito. Mas lá na igreja está, eu quero te servir, Senhor. Como para o Senhor. Trata seu marido como você trataria Jesus. Para você ver se você não colhe o fruto disso. Ah, não vai dar não, Helena. Não vai dar não. Sabe por que não dá? Orgulho. Altivez. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Às vezes o seu casamento está por um triz. E você vê todas as culpas do outro lado. Todas as culpas do seu marido. Mas você não enxerga nenhuma das suas. Um casamento por um triz nunca é culpa de um só. Raramente, muito raramente, é culpa de um só. Deus desenhou um papel lindo para a mulher. Nós temos o poder de levantar, encorajar. A gente tem o poder de plantar sementes mais do que ninguém, porque nós temos mais palavras para gastar. E você está gastando as suas como? Como você está usando as suas sementes? O que você está profetizando sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Eu tenho 4 filhos e chegou um tempo que o terceiro, o Arthur é um desafio. O menino que me desafia, viu? Ele põe minha cabeça para funcionar e meu joelho também. Mas eu decidi que eu vou gerar vida no Arthur. E eu já estou colhendo os frutos. Quando ele era pequeno, gente, o menino é do balacobaco, se é que você me entende. O menino era assim, ele entrava na cozinha. Uma vez ele entrou na cozinha, ele tinha 2 aninhos, ele entrou na cozinha, abriu a lava-louça, aí eu fechei a lava-louça, aí ele puxou um pano de prato que já ia cair uma faca em cima dele, eu segurei a faca, aí ele passou para o fogão, abriu a torneirinha do gás, eu já fui atrás da torneirinha do gás, foi para a máquina de lavar, eu andava assim, meu Deus, segura esse tornado! E ele era caladinho, só olhava para a gente assim, como se fosse a criatura mais mansa e tranquila da face da terra. E meu irmão uma vez me falou, esse menino é tão mansinho, você vai viver com ele para você ver. Uma vez eu fui atender um telefone, gente. Quando eu voltei, ele tinha descoberto a minha bacia de tinta óleo, que eu fazia pátina. E entrou dentro da bacia de tinta óleo. Outro dia o João, eu cheguei no banheiro, ele estava dentro do vaso. É assim uma criatura criativa. E além dessa multiatividade, essa curiosidade para o perigo, né? Quando ele entrou na idade escolar, gente, é suspensão, ia chamar a mãe, manda para psicólogo. O que esse menino tem? Que esse menino não para quieto, que ele conversa o tempo todo, ele atiça um colega ali, ele atiça outro colega ali, até ele conseguir uma confusão. Eu falei, Satanás, eu não vou ser sua parceira. Você está querendo que eu fale, ô menino, eu não te aguento mais! Eu não sei o que eu faço com você! Não, Satanás, você é sua parceira, não. Aí eu chegava para o Arthur, gente, naquele dia que ele estava mais talhando o meu sangue. Eu chegava, punha a mão na cabeça dele e falava assim, profeta de Deus, ungido, você vai dar um trabalho, mas é para o inferno. Arthur, o inferno vai lamentar o dia que você nasceu, Arthur. Quando você crescer um pouco mais e abrir o olho, Satanás vai falar, não acredito, acordou de novo. E eu ia profetizando isso na vida dele, ele ficava assim, amém. E eu falo amém mesmo, ungido, fala amém, amém. Eu usava toda a minha intensidade de raiva contra o diabo, porque ele é que é o inimigo das nossas almas. Ele, nosso inimigo, não é a sogra, não é o marido, porque não é de carne e de sangue.
Nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Então dirija a sua raiva para o lugar certo, para o capiroto. E eu profetizava na vida do Arthur, e eu profetizava na vida do Arthur. Gente, o Arthur hoje está com 15 anos. 15 anos você pensa, ai meu Deus, adolescência. Você está comendo o pão que o diabo amassou. Não, estou não. O Arthur é uma bênção. Gente, está estudando violoncelo. O instrumento que eu sonhei tocar na minha vida toda, se um dia eu desejei tocar um instrumento, foi o violoncelo. E o Arthur está estudando o quê? Violoncelo. Tem uma habilidade para música. E é um cavalheiro. Abre a porta para mim. Me beija. Está precisando de alguma coisa, mãe? Voz grossa. Mãe, está precisando de alguma coisa? Virou um varapau. Me abraça, assim. Me abraça, me beija. E eu fico, ungido do Senhor. Você quer colher? Planta. Planta boa semente. Gente, eu saio da minha casa praticamente todos os finais de semana, 99% dessas vezes para falar para mulheres. Porque eu acredito que nós temos o poder dado por Deus de fazer uma revolução no nosso tempo. Quando a mulher toma o seu lugar, o lugar que Deus desenhou para ela, apta, competente, capaz, moralmente correta, aquela que presta socorro, aquela que semeia com palavras. Nós podemos fazer uma revolução silenciosa. Quando uma mulher é restaurada, uma família inteira sofre o impacto disso. Mas para isso nós temos que nos voltar para o nosso Criador novamente. E crer que o que Ele desenhou para nós e o que Ele decretou sobre nós é um decreto de vida. Deus nunca criou a mulher para ser abusada. Deus nunca criou a mulher para ser subjugada, pisada. Submissão não significa isso. Essa foi uma palavra distorcida por esse tempo. Submissa, debaixo. Debaixo da missão. Coluna da missão. E qual que é a missão do homem? Amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você é a facilitadora para que eles cumpram a missão deles, que é muito mais difícil que a nossa. Você é uma mulher amável? Você é uma mulher dócil? Você é uma mulher sábia? Você é uma mulher, você já é apta, capaz, competente, mas você é moralmente correta? E você tem usado essa aptidão, essa competência, essa capacidade para o bem ou para o mal? Para edificar ou para derrubar? Porque é a palavra de Deus que afirma: a mulher sábia edifica e a tola com as próprias mãos a derruba. Uma vez eu encontrei com uma mulher insatisfeita, se achando injustiçada por Deus. Ah, não, Helena. Sem justiça. Porque a gente não faz tudo sozinha, não. E os homens? Olha, gente, existem hoje no nosso tempo, infelizmente, exceções de psicopatias. Homens que precisam de polícia. Homens que precisam de tratamento psiquiátrico, psicológica, muita ajuda mesmo. Esses casos eles existem, eles são reais. Mas em 90% dos casos, gente, nós podemos influenciar um homem com a atitude correta, com o coração dócil.
A maior arma que a mulher tem é a sua docilidade. Você já reparou que quando você sorri, as pessoas se abrem para você? Às vezes, experimenta, você chega num caixa de supermercado, a moça está lá, reclamando. Derrama amor, derrama docilidade, dá um sorriso para ela. Ah, como é que eu vou tratar com um sorriso a mulher que está me tratando mal? A Bíblia fala, paga o mal com o bem. Se a gente soubesse do poder que isso tem. Trata bem quem te trata mal. Isso é amor. Amor não é afinidade. Amor é você tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Então a pessoa te tratou de qualquer jeito, trata ela com docilidade. Aí reside o verdadeiro poder da mulher. Seja dócil, seja amável. Profetize vida. E você vai ver os resultados disso. Feche os seus olhos. E eu queria te perguntar, será que você está vivendo o plano de Deus para você? Eu sei que o horário está avançado, mas eu gostaria realmente que quem pudesse ficar, fique até o fim. Será que você tem vivido o plano de Deus para você? Ou será que você está vivendo da sua própria maneira? Às vezes a gente pensa que Satanás se levantou contra nós. Mas às vezes nada mais é do que a colheita. O que a gente está vivendo é a colheita daquilo que plantamos. Frequentar uma igreja não torna você melhor. Praticar uma religião não salva seu casamento. Mas viver uma vida aos pés do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, crendo nas suas promessas, vivendo a plenitude do que nós chamamos de cristianismo, causa efeitos imediatos nos nossos relacionamentos, na maneira como a gente vê a vida. Eu quero te perguntar, mulher, você é seguidora de Jesus? Ou você só fala dele? Você tem um relacionamento com Deus? Ou você só frequenta a igreja todo domingo? Nós precisamos de nos posicionar em Deus. Assumirmos o papel e o decreto que Ele liberou sobre nós. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser uma mulher diferente no século 21. Eu quero ser uma mulher que inspire, eu quero ser uma mulher que encoraje, eu quero ser uma mulher que ensine. Eu não quero delegar os meus filhos a terceiros, eu quero aconselhar os meus filhos, eu quero ensinar os meus filhos o caminho onde eles devem andar, não apenas com as minhas palavras, mas com o meu exemplo. E para isso eu preciso do Senhor. Se lembra daquilo que Ele falou? Sem mim nada podeis fazer. A pergunta que abre esse congresso é: você pertence ao Senhor? Ou só vem passear na casa dele de vez em quando? A sua fé é um amontoado de regras? Ou é um estilo de vida? Ela acontece no domingo, nos congressos, nos acampamentos? Ou ela acontece todos os dias?
Você trata as pessoas da sua casa com o mesmo carinho, docilidade e atenção com que você trata as pessoas na igreja? Ou você tem usado uma máscara? Eu estou te fazendo essas perguntas porque durante muito tempo da minha vida chamada cristã, eu usei uma máscara. Eu vinha na igreja, eu fazia tudo certinho, eu cantava no louvor, mas eu não era uma mulher mansa, eu não era uma mulher dócil, amorosa. Eu perdi a paciência com os meus filhos e não sabia pedir perdão. Eu era rude com meu marido, mas não reconhecia que eu era rude com meu marido. Insegura, doente na minha alma, complexada, com uma baixa autoestima. Mas eu já estava na igreja há muitos anos. Eu já cantava no Diante do Trono. Mas um dia Jesus, pela sua graça e misericórdia, acendeu os quartos escuros do meu coração. E me mostrou que eu estava praticando uma religião, mas não estava usufruindo daquilo que Ele havia conquistado para mim. Vida, e vida em abundância. Eu podia ser uma mulher melhor, eu podia ser uma mãe melhor, eu podia ser uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma filha melhor, uma cidadã melhor. Mas eu precisava deixá-lo no comando e me submeter ao governo de Jesus.